Olá, meus amigos empresários do setor frigorífico aqui no Brasil. Eu me chamo Celso Ricardo, sou sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria, uma empresa especializada no setor de proteína animal, e eu venho falar com vocês, empresários do setor e também investidores que estão buscando condições para começarem uma atividade junto à área de proteína animal. Nós estamos vendo ao longo dos anos muitos frigoríficos endividados e buscando a recuperação judicial como um meio de permanecerem em atividade. Bem, tudo tem uma explicação. Trabalhar com proteína animal no Brasil é lucrativo, eu garanto, e ainda, além de garantir, eu mostro na prática essa situação para todos vocês. Eu já fui gerente industrial, já fui diretor de indústria, sei bem como é que funciona essa realidade e por isso faço essa afirmação. Existem situações que caracterizam um frigorífico que não vai conseguir bons resultados. Isso tudo está ligado à gestão da empresa. A grande maioria desses frigoríficos tem uma gestão ineficiente. Partem de um princípio de um gestor empresarial que trabalha meio na base do amadorismo, pensando que somente ter dinheiro garante o sucesso da atividade. E isso é um dos grandes problemas, né? Muitos investidores e empresários acham que ter bastante dinheiro vai fazer com que eles tenham sucesso, e a realidade não é essa. Eles só duram enquanto existe o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a empresa, entra os prejuízos, endividamento, recuperação judicial e até mesmo falência. Essa é a realidade mais vivida no Brasil. Mas como eu digo, trabalhar com proteína animal é altamente lucrativo, mas para isso nós precisamos ter uma gestão extremamente competente, profissional e eficiente. Nós estamos falando de inúmeros cenários, mas quando nós projetamos uma empresa, quando nós assumimos a gestão de uma empresa, a gente automaticamente faz uma avaliação muito ampla sobre todas as operações. E a gente parte de um princípio óbvio, da lucratividade, os riscos que a gente pode ter em termos de empresa e também os prejuízos, até onde eles são aceitáveis, dependendo da situação que acontecem, e depois já entra o endividamento maior e a recuperação judicial é o último suspiro. E é isso que nós estamos vendo muito pelo Brasil. Mas todo esse processo do prejuízo, do endividamento e da recuperação judicial fazem parte de uma gestão ineficiente. Pessoas que se acham capazes, a partir da sua ideia de negócio e de ter um dinheiro para investir, que vão ter totais condições para ter a lucratividade que esperam. E isso é um grande erro. O grande resultado disso é que as empresas, na mesma velocidade que abrem, elas fecham, porque não têm o conhecimento. E aí entra um outro problema dessa gestão amadora, não saber definir e entender o que é custo e o que é investimento. É muito comum pelo Brasil nós chegarmos em unidades, vermos máquinas caríssimas paradas porque não tinham funcionamento. Tecnologia excessiva encarecendo ou aumentando o custo por animal abatido e também por quilo de carne produzida. Empresas sem um projeto de viabilidade, sem uma análise estrutural para entender fluxo e qual é a capacidade mínima de produção para manter um resultado positivo. Operações totalmente inviáveis, enfim, o caos. É muito mais comum a gente ver o caos nas unidades frigoríficas do que propriamente uma empresa organizada, estabilizada, sabendo que ao longo do exercício muitas coisas podem mudar, mas as atitudes e as ações precisam ser rápidas. E também é comum ver empresas que fazem fechamentos mensais, que analisam os resultados a partir de um bom tempo, sem ter a capacidade de ter uma atitude rápida sobre os resultados negativos, e aí nós vamos vendo os problemas sobre problemas, e aí da lucratividade vai para o prejuízo, do prejuízo para o grande endividamento, e do grande endividamento a recuperação judicial é o último suspiro para que a empresa se mantenha. E o pior, frigoríficos no Brasil estão em recuperação judicial, atenção, estão em recuperação judicial e não mudaram nada o seu jeito de ser e de agir. Continuam cometendo os mesmos erros, os mesmos problemas, e ainda eu não entendo como é que o processo de recuperação judicial ele foi aprovado. Então, precisa saber tomar uma posição, precisa saber dar o próximo passo. E o próximo passo qual é? Avaliar a sua atividade como um todo, dos portões para dentro. Os problemas, todo grande problema acontece dos portões para dentro. Aquela pessoa que é definida como gestor, por ela não conhecer, não ter entendimento, não ter uma boa estrutura de informações, com certeza, mesmo no processo de recuperação judicial, vai levar a empresa para a falência e para o fechamento das portas, isso eu não tenho dúvida. Então, uma gestão profissional muda todo esse cenário desastroso, esse caos que eu falei para vocês agora mesmo.
Uma gestão profissional, ela trabalha com planejamento, organização, informação, atitude, eficiência, produtividade, produção, produto, padronização, controle de custos, análise de margem de lucro, enfim, são inúmeros os fatores que fazem com que uma empresa tenha sucesso nessa área. Nós precisamos entender que uma boa gestão, ela trata da união, ela trata de uma análise pautada na área comercial de venda, mercado interno, mercado externo, preço, produto, padrão, volume, informações, para que a área de compra da matéria-prima, seja de bovinos, suínos, ovinos, aves, ela tenha um entendimento de qual matéria-prima é a ideal ou a mais próxima disso. Rendimento, aproveitamento, padronização de cortes, tudo isso influencia no resultado diário da empresa, que vai impactar diretamente na formação de custos, que vai impactar diretamente no preço final. Se nós não tivermos essa capacidade de análise, se nós não tivermos um bom sistema, e aqui é uma observação para vocês, os sistemas no Brasil são muito poucos sistemas que são bons. A grande maioria vende uma ideia, mas na prática são horríveis. Muito cuidado com isso. As informações são a base para que eu possa ter uma ideia do que aconteceu e do que eu vou apresentar para que esses problemas, caso aconteçam, sejam resolvidos no dia seguinte, não daqui a uma semana. Então, são inúmeras as situações que causam sérios problemas para os frigoríficos. E a grande maioria dos empresários, dos gestores, conhece as suas empresas somente pelo endereço que elas estão. A realidade do escritório para fora, muito poucos conhecem. E são esses que conhecem pouco que conseguem manter as suas atividades em pleno vapor. Por isso que nós, da CR Gestão Consultoria, desenvolvemos trabalhos de consultoria e auditoria. Nós podemos mudar a realidade do seu frigorífico, eu não tenho dúvida. A partir da nossa experiência de mais de 26 anos de trabalho, podendo desenvolver uma análise específica e padronizada para o seu tipo de negócio. Nós conseguimos entender de uma forma muito simples e objetiva como está a sua compra de gado, como está a indústria, como está a área comercial de venda, o administrativo e a eficiência do seu sistema. Não perca dinheiro, evite fechar a sua empresa, evite entrar num processo de recuperação judicial, evite entrar no endividamento crescente. Entre em contato com a CR Gestão Consultoria, eu garanto isso para vocês. Nós podemos mudar essa realidade e garantir o sucesso das suas operações com a sua estrutura financeira com muita saúde. Quer saber um pouquinho mais de como funciona a nossa empresa? Entre em contato conosco através do número 0519-8061-5462. Eu, Celso Ricardo, vou te atender, vou te apresentar como a CR Gestão Consultoria trabalha e eu tenho certeza que juntos vamos mudar esse resultado. Entre em contato conosco agora mesmo, eu estou te esperando.